Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais uma edição do Alumni aqui no canal. E você sabe, essa nossa série onde a gente entrevista alguém que já foi Alumni, ou é Alumni, né? Alumni significa aquela pessoa que está completando ou já completou a jornada dos nossos bootcamps aqui na Launchbase. Então a gente sempre traz histórias inspiradoras, a gente vai conhecer um pouco da pessoa, entender o que é que a Rocket City fez ou não na vida dela e assim compartilhar e aprender com essas pessoas. E hoje a gente está aqui com o Matheus Bezerra. Muito obrigado, Matheus, pela sua presença. Você tá falando de onde, Matheus? Falando do Amapá, tô falando de uma cidade chamada Santana. Ela fica a Santana, 20 quilômetros da capital, que é Macapá. Sensacional, meu amigo. Tá com quantos anos de idade hoje aí? Tô com 21 anos hoje. 21 anos. Legal, cara. Você sempre foi aí de Santana? Não, na verdade eu nasci no estado do Pará. Nasci em Castanhal, que é uma cidade ali perto da capital também. Meus avós, a minha mãe é de lá. E daí, com 6, 7 anos, a gente veio para Amapá com minha mãe em busca de emprego, em busca de uma vida melhor. E daí, desde 2004, 2003, assim, final de 2003, eu tô aqui no Amapá. Sou amapaense já de coração. Pô, que legal, cara. E me fala uma coisa, me conta da sua história como um programador, como um dev. Como foi, assim, que você começou? Você lembra do seu primeiro computador ou da sua primeira linha de código? Como que começou isso na sua vida, cara? Eu acho que a minha paixão por programação começou ali com 12 anos. Eu acho que não necessariamente por programação, mas pela área de tecnologia. Foi com 12 anos porque foi quando minha mãe comprou o primeiro notebook e até então não tinha tido nenhum contato com computador dentro de casa. A gente tinha, naquela época, acho que o pessoal não vai conhecer, mas tinha lan house que a gente ia para usar computador e tudo mais. Mas aí com 12 anos minha mãe comprou um notebook que, na verdade, o principal motivo dela ter comprado foi para ela terminar o TCC dela. E acabou que eu utilizava mais que ela. E a minha paixão ali por tecnologia começou com esse notebook. Mas, assim, efetivamente, o meu contato com programação foi na faculdade já. Eu terminei o ensino médio muito cedo. Como eu cheguei aqui no meio do ano letivo, não lembro exatamente qual era a série que eu tava, e daí eu tive que fazer um teste, né, pra ter uma noção do que eu já sabia aos 7 anos de idade, pra eles me colocarem em alguma série. E daí eu acabei pulando uma série, e eu acabei o ensino médio com 15 anos, então com 16 anos, com 15 anos eu entrei na faculdade, e no meio do ano ali eu completei 16, mas 15 anos na faculdade, desculpa até te interromper, caramba, cara, é muito nerd, tipo, muito adiantado, muito, né, cara? Bacana demais, amigo. 16 ou 15 anos, caramba. 15 para 16? É meio que no meio? 15 para 16, Deixa eu lembrar aqui. Não vou lembrar exatamente agora, mas 15 para 16 anos. Foi legal. Isso foi em 2014. Isso eu entrei na faculdade em 2014. Daí eu comecei a fazer sistemas de informação. Era numa faculdade particular e o meu primeiro contato com programação foi aí. Com introdução à programação, ali no algoritmo na mão, com Portugal na época, que eu lembro. Mas esse desejo de entrar nessa faculdade específica, nesse curso específico, como que veio assim? Sim, justamente pelo meu contato diário com tecnologia. Com a tecnologia. Eu sempre quis, eu era fascinado primeiro pelas tecnologias que eu utilizava no computador e tudo mais, e eu me sentia instigado a sair do nível de usuário e me tornar um desenvolvedor. Eu não queria somente consumir algo, eu queria produzir algo, entendeu? Então, que legal. Ir para a área de tecnologia foi justamente por esse meu interesse de deixar de ser um usuário comum e também ser um produtor de algum software ou alguma coisa do tipo. E daí, desde o início, programação foi a matéria que eu mais me encantei. Eu não terminei essa faculdade, tá? Apesar de eu ter começado bem cedo, eu larguei no primeiro ano dessa faculdade, mas é porque eu passei em outra. Na verdade, eu fazia numa faculdade particular, daí eu passei em Ciência da Computação na Universidade Federal, aqui da Amapá. E daí, meio que a grade curricular desse meu curso não batia muito com Ciência da Computação, poucas matérias ali, então eu preferi nem tentar pular algum semestre, nem nada. Comecei do zero no ano seguinte, em 2015,
Eu falei errado, perdão. Eu comecei essa faculdade em 2015, isso. Comecei essa faculdade em 2015, em 2016 eu comecei ciência da computação. E ciência da computação, que é o curso que eu estou fazendo até hoje, no último semestre. Mas aí não tinha muito o que mudar, né? A programação, ela está interligada diretamente tanto em sistema de informação quanto em ciência da computação. Mas não deu para aproveitar nenhuma matéria, nada? Eu acho que daria até para aproveitar uma ou duas matérias, mas aí, como eu já tinha começado muito cedo, né? Tudo bem, né? Então, eu acho que um ano ali eu aprendi bem mais do que perdi tempo, então eu acredito que um ano a mais, para mim, não ia fazer muita diferença de faculdade, porque eu era novo, né? E então... Você mandou uma visão legal aí. Você falou, cara, pra você não foi uma perda de um ano. Pra você foi um ano aprendido, né? Então não teria problema nenhum recomeçar, porque é uma coisa que você, de fato, já tinha aprendido, já fazia parte de você, né? Então é uma boa visão, né? Algumas pessoas poderiam olhar e falar, não, eu tô perdendo, não vou nem mudar. Vou terminar isso daqui pra depois ir pra outra. Sei lá. Sim. E daí eu comecei do zero e no meio dessa faculdade, dessa minha primeira faculdade, em 2015, eu consegui um estágio, meu primeiro estágio em tecnologia, e aqui no Amapá é bem difícil achar um estágio assim, de programador. Então eu comecei com suporte técnico de informática, essas coisas, e foi aí o ponto de partida para a área de programação, porque o meu chefe, na época, aí eu trabalhava com suporte, né, mas o meu chefe, ele me instigava muito sempre a aprender mais. Então, eu acredito que eu aprendi muito com ele, e ele me incentivou muito a começar a aprender programação. Então, comecei ali no meio de 2015, que foi realmente onde eu coloquei a mão na massa, não só no meio acadêmico, mas também no mercado de trabalho. Comecei ali com HTML, CSS, o básico da web. Então, foi extremamente importante. E quando eu comecei na outra faculdade, eu já tinha uma base assim, de programação. Ainda estava nessa mesma empresa? Isso, eu fiquei depois, acho que cheguei a ficar quase um ano nesse estágio, e que eu aprendi bastante, e comecei, a minha primeira linguagem de programação no mercado foi PHP, então depois que eu comecei lá com HTML, CSS, eu queria tornar aquilo dinâmico, e aí eu fui atrás de alguma linguagem. Na época, isso em 2015, eu acho que o forte era o PHP ainda. Se duvidar, acho que estava até no auge o PHP como a principal linguagem ali de programação para web. A gente já tinha um JavaScript, mas muito mais para animações e transições e algo do tipo, mas o PHP era o forte do mercado, então aqui na Amapá principalmente. Então eu aprendi PHP, que foi a minha primeira linguagem de programação, que eu sempre gostei muito da web, então... Você já começou na programação web, né? Sim, já comecei na programação web, com HTML, CSS, e aí aprendi PHP e logo em seguida tive que aprender JavaScript também, porque... Faz parte, né? Faz parte da web, e isso foi em 2015 e 2016, foi basicamente isso. E Matheus, você lembra, sendo um dev tão novo, né, tão jovem, você consegue lembrar quais eram os seus maiores desafios no começo? Acredito que, primeiro, linguagem. Eu acho que escolher uma linguagem era uma coisa muito difícil, porque tudo começava... Eu estudei PHP, né? Não me considerava um dev pleno ou sênior, nada do tipo. Eu era bem iniciante no PHP, mas ao mesmo tempo eu via amigos meus aprendendo o Python, e daí eu cheguei a mexer um pouco no Django nessa época, logo no início. Em 2016, ali eu mexi no Django, mas acabei que não curti muito, continuei no meu PHP mesmo, tanto que eu nem cheguei a aprender nenhum framework assim, desses famosos como Laravel ou algo do tipo. Vim conhecer Laravel depois. Mas acho que a principal dificuldade que eu tinha era primeiro escolher uma stack ali, vou trabalhar só com PHP. Como eu era novo, não tinha muito foco em querer aprender só uma linguagem e focar nela e ser muito bom nela, então acabava que eu ia partindo para vários lados, e aí não me tornava bom especificamente em nada, sabe? Nessa época. Sim, cara, eu não sei pra você,
Depois você me fala, mas pra mim, cara, quando eu fui comprar o Go Stack, né, o Diego falou exatamente isso. Ele falou, cara, eu não tinha um foco, eu ficava pulando de linguagem em linguagem. Eu olhei assim e falei, cara, eu estou nessa fase da minha vida. Eu estou pulando de linguagem em linguagem ainda, depois de tantos anos. E aí eu não sei se essa frase do Diego também te mexeu com você, assim, pra entrar no Go Stack, né? Me identifiquei, sim, com Faz certeza. sentido, né? Faz sentido, né? Uhum. Pô, cara, legal. Então, você tava no PHP, aí você... Como é que é? Aí, nessa trajetória profissional, você saiu desse estágio em 2016? Seria isso? Isso, 2016, isso. E aí, 2016. como que continuou aí faculdade e trabalho? Como que era isso daí? Eu saí desse estágio lá pelo meio do ano de 2016, e aí eu já fui conseguir outro estágio. Eu sempre fui meio virado com essas coisas, então eu já fui conseguir outro estágio. Nesse meu outro estágio foi no órgão público, foi no Ministério Público, aqui do estado do Amapá, e também para a área de suporte, porque lá até tinha esse estágio para a área de desenvolvimento, mas os estagiários não necessariamente trabalhavam diretamente com código, né? A maioria dos estagiários trabalhava mais com suporte ou coisas mais simples do que realmente meter a mão no código. Então, eu comecei estágio lá no Ministério Público, primeiro porque as condições de estágio eram maravilhosas, a remuneração também, o padrão aqui do estado era muito boa, mas eu trabalhava também com suporte. Nesse meio tempo, né, eu fiquei 2 anos no Ministério Público como estagiário. Eu aprendi bastante com o pessoal de lá, porque num órgão grande assim você tem contato com devs de todos os tipos e pessoas de todos os tipos, isso é bem interessante. E apesar de eu estar como suporte lá, eu tinha um chefe, que era o Arthur, que ele era dev, assim, então a gente estava no setor de suporte, mas a gente sempre ficava conversando, e nas horas vagas lá, quando não tinha atendimento, né, de suporte, eu podia estudar, eles davam essa liberdade para eu poder estudar, me aperfeiçoar nessa parte de programação, e eu conversava muito, ele me esperava muito, e tanto que depois eu descobri que ele tinha comprado o GoStack, e aí eu fiquei mais instigado ainda a comprar o GoStack depois que eu soube que o Arthur tinha comprado, que era o meu chefe na época. Mas fiquei 2 anos lá. Nesse meio tempo, eu me dediquei um pouco mais à faculdade, não tanto ao mercado. Eu fiquei estagiando lá, aperfeiçoando o que eu já sabia de PHP, fazendo alguns serviços ali de freelancer, mas eu resolvi ali dar um foco maior para a faculdade, porque, para quem não sabe, em ciência da computação, diferentemente lá de sistema de informação, em ciência da computação a gente tem muita matéria, logo nos primeiros semestres, a gente tem muita matéria de cálculo. Então tinha cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, então eu não tinha tanto tempo assim para dedicar para programação, mas eu tinha ali um pequeno espaço de tempo que eu conseguia sempre praticar, mas eu tive que dar um foco maior na faculdade. No Ministério Público, eu acabei conhecendo o cara que seria meu próximo chefe, que logo depois... E ele era o quê? Seu amigo? Na época? Não, ele trabalhava na área de desenvolvimento lá do Ministério Público, o Frederico, e ele fazia parte de uma sociedade também por fora, e tinha uma empresa de tecnologia. E aí, logo quando estava acabando o meu estágio de 2 anos lá, eu fiz uma entrevista com o Fred, justamente eu já conheci ele no Ministério Público, ele já sabia, ou eu acho que ele já sabia um pouco mais do que eu já sabia fazer, e daí eu fui trabalhar nessa empresa do Fred, que foi a primeira empresa, e não só do Fred, como era de um professor também meu da faculdade, então eles me deram essa oportunidade, e foi a primeira empresa assim, que eu trabalhei diretamente com a programação. Apesar de eu programar, fazer alguns serviços freelancer, eu não tinha eu não vivia de programação, eu vivia mais de estágio de suporte técnico do que de programação. Programação era algo à parte, né? E lá foi o primeiro lugar que eu tive, assim, primeiro estágio de desenvolvedor. Eu trabalhava com desenvolvimento. Na maioria das vezes era web, mas também eu tinha serviços mobile também. Que nessa época, foi nesse meio tempo, que eu precisei aprender programação mobile, porque nesse meio tempo de estágio, como eu disse, eu fazia alguns freelancers. Daí eu consegui um freelancer que eu espero que essa pessoa que me contratou não esteja vendo isso, mas eu fechei um contrato com
não vou citar nomes, é claro, mas eu fui contratado para desenvolver um aplicativo e eu não sabia desenvolver aplicativo. Eu simplesmente vendi o aplicativo antes mesmo de saber fazer o aplicativo. E eu acho que eu até expliquei pro Diego na primeira conversa que a gente teve, que eu sabia lá o PHP, sabia programar para web, mas eu não sabia basicamente nada de mobile. E daí surgiu essa oportunidade, o cara veio conversar comigo, falou que queria um site e tal, e aí eu conversei, a conversa foi fluindo, no final acabou que ele acabou pedindo um aplicativo. Daí eu falei, não, a gente faz e tal, dei um prazo super enorme ali, 3 meses pra fazer, 4 meses, e eu falei, cara, agora eu vou ter que sentar e aprender. Boa, cara. O que é mais difícil eu já consegui, né, que é convencer o cliente a me contratar para fazer esse serviço. E daí eu comecei com o PhoneGap, comecei a estudar Cordova, e aí eu conheci um framework chamado, era Framework 7, na época. Não cheguei a fazer com o... Poxa, esqueci agora o nome do mais famoso. Ionic, isso, Ionic, que era o mais famoso. Mas eu lembro que ele usava Angular, né? Sim, eu acho que sim, que eu também nunca cheguei a desenvolver com nenhum desses daí, mas eu lembro dos nomes. Eu acho que ele usava Angular, eu não lembro exatamente. E daí, como eu tinha um curto prazo ali, eu fui atrás do framework mais fácil possível, e daí eu achei o Framework 7, que era bem simples, usava HTML e CSS, que eu já sabia, e usava o JavaScript somente para comunicação ali com a API, e já tinha muita coisa pronta de design e tal. E falei, cara, vai ser isso aqui mesmo, vai ser isso aqui, tá atendendo a minha necessidade. Acabou que eu consegui entregar o aplicativo, foi uma vitória, e não somente consegui criar o aplicativo, entregar, mas aprendi muito, muito, muito nessa jornada. Cara, isso que eu ia puxar, esse destaque que eu ia dar. Primeiro, sua coragem, né, em matar no peito e falar, eu faço, mesmo talvez sem saber, só que aí mora um grande lance que você tem, que eu já fiz várias vezes também, eu já vi isso em vários desenvolvedores. A gente entende que a gente pode fazer. Talvez demore muito mais do que alguém que já sabe, mas a gente já tem a clareza de que a gente vai fazer. Por isso que você pede, então, um prazo grande, toma essa coragem, essa iniciativa de eu faço, deixa comigo, e aí você manda ver, e nesse processo, obviamente, você vai aprender muito, né? Tem muita questão de aprendizado aí, né? Seu primeiro aplicativo mobile foi através desse desafio que você lançou pra si mesmo, falando pro cara, eu faço, deixa que eu faço. Sim, talvez se eu não tivesse esse desafio, se eu não tivesse me arriscado dessa forma, eu não teria chegado onde eu tô hoje, não teria aprendido basicamente nada de aplicativos, porque eu não ia atrás de aplicativos, não naquela época, talvez, hoje em dia sim, mas naquela época eu não ia atrás de desenvolver um aplicativo. Eu me identifico, Matheus, porque assim, eu comprei o GoStack depois de fazer a mesma coisa, só que era um amigo meu, e eu falei pra ele claramente, eu falei, cara, eu nunca fiz um mobile, mas eu faço, deixa comigo que eu faço. Então, eu fui atrás do framework que tava rolando aí, que tinha curso. Achei o React Native dentro do GoStack. Falei, mano, eu assisti aquela semana o Omnistack. Cara, se esse cara tá fazendo a página web, ele tá fazendo mobile, tá fazendo back-end, tudo em uma semana, eu vou fazer esse aplicativo do meu amigo fácil. Vixe, vou comprar esse cara agora. Depois a gente vê os desafios, mas... Não, vou fazer. Cara, eu me identifico demais, faz todo sentido isso aí que você falou. Caramba, que massa. Então você tava ali pela data de 2017, 2018, pelo que eu entendi. E aí, o que te motivou, então, a dar, então, essa continuidade dentro do mobile ou dentro dessa empresa? Como que é que tá essa história nessa sua empresa? Você continuou aí e esse mobile veio de fora, né? Você continua na empresa e, obviamente, a gente já sabe que você mudou. Obviamente, a gente sabe que você mudou o caminho e, em certo momento, você entrou em outra questão de mobile. Como que foi isso daí? Isso foi no final de 2017, e aí eu peguei esse projeto no final de 2017, comecei a fazer ele em 2018, mas aí efetivamente eu comecei a me interessar mais pela questão de mobile em 2018, porque quando eu terminei e eu entreguei o aplicativo, eu parei e pensei, cara, eu preciso aprender direito isso, eu não posso viver o resto da vida fazendo essas coisas, essas loucuras e arriscando, eu preciso ser bom nisso, e eu acabei percebendo que o mercado aqui no meu estado não tinha muitos programadores mobile, e eu falei, cara, tô vendo uma oportunidade aí. E foi daí que eu me interessei mais pelo assunto. Legal, cara, que legal. Tá, você se interessa, mas aí você fala, tá, eu vou procurar um meio de me desenvolver nisso daqui, de estudar isso aqui, pra você chegar então até a Rocket. Como que funcionou isso daí? Isso foi em 2018, né?
Em 2018 eu conheci a Rocket. Já em 2018 mesmo? Isso, conheci a Rocket em 2018. Eu acho que a Rocket estava ali tinha pouco tempo, né, de fundada. Se eu não me engano, foi fundada em 2017, né? Isso. Em 2018 eu conheci a Rocket. Eu queria aprender React Native. Porque eu falei, cara, é JavaScript, eu já sei JavaScript. É nativo. E eu não vou precisar ter uma curva de aprendizado tão grande em comparação com algo, com uma programação nativa como um Kotlin, um Swift da vida. Eu falei, cara, o caminho é esse. Não fazia sentido para mim trocar o que eu já sabia de Framework 7 por Ionic. Eu falei, não faz sentido porque Ionic também não é nativo. E então eu falei, cara, eu vou focar aqui no React Native. Eu achei bacana. E daí eu achei um curso de graça. A Rocket tinha um curso de graça de React e um curso de graça de React Native. Falei, poxa, bacana. Comecei a fazer, achei interessante. Isso em 2018, né? E aí apareceu a Go Week. Na verdade, na época não era Go Week, eu não lembro exatamente qual era o nome. Eu participei dessa edição e eu falei, cara, pra mim foi assim, bem pesado, porque estava acostumado com outro tipo de programação, aquela programação tudo embutido, né? Sim. Do PHP. O PHP deixa a gente fazer, né? Aquela coisa, tudo num HTML só, você mistura exatamente. tudo. Exatamente. E a gente embutia tudo ali no index.php, era JavaScript, HTML, CSS, tudo. Era tudo misturado numa... E aí eu cheguei na Go Week 3 e eu vi o Diego fazendo o front só com JavaScript, com React, vi ele fazendo o back-end no formato de API, e aí eu descobri o que era uma API REST, e eu descobri que o que eu fiz lá pro aplicativo que eu entreguei era uma API REST, só que eu nem sabia o que era uma API REST. Porque a gente ia comunicar, né, o front do aplicativo com o back, eu fiz o back em PHP. Na verdade, o que eu tinha feito era uma API em PHP, só que eu não sabia o que era API. Então, eu fui descobrindo ali, meio confuso, mas eu falei, cara, isso aqui é massa. E em uma semana, olha o que ele conseguiu fazer. Se eu não me engano, era o clone do Instagram que ele tinha feito, não lembro exatamente. Mas eu fiquei bem interessado, muito interessado mesmo. Só que, assim, na época eu era estagiário ainda, então eu, logo quando abriram as inscrições, né, eu acabei não comprando, porque o valor ficou um pouco apertado. Na época, acho que não tinha parcelamento, como tem hoje. Então, eu falei, não, infelizmente agora não dá. Como ainda era estagiário, não tinha aquela grana suficiente, mas eu vou continuar aqui, vendo o que a Rocket tem de graça, e vou juntar uma grana e vamos ver. Isso foi na terceira edição. E daí, continuei nesse estágio, continuei na faculdade, continuei procurando um pouco mais sobre React Native. Daí, na Go Week 4, aí sim, eu fiz a Go Week 4, tava decidido, e eu falei, não, agora vai. Agora é o momento. Agora é o momento. E daí, meti a cara e falei, eu vou fazer a Go Week 4, e na época, como eu não tinha uma grana suficiente, eu até conversei com o meu chefe na Go Week 3, isso foi, não, eles eram muito legais, eles tinham um plano lá de aperfeiçoamento dos estagiários, aí eu falei, olha, tem esse curso aqui bacana e tal. No início eles não acharam um pouco caro, mas e daí não rolou. Mas aí na Go Week 4 eu falei, não vou depender mais do estágio, vou dar meu jeito, e aí eu consegui comprar. Paguei lá o Go Week 4, e aí no final, depois até eles falaram comigo e pagaram um curso para mim, então reembolsaram. Legal, cara. O Frederico e o Adolfo, que são os donos dessa empresa. Com certeza eu tenho que agradecer eles por esse apoio aí, que foi extremamente importante na minha carreira. Até hoje eu converso com eles, até hoje eu agradeço muito eles pela oportunidade que eles me deram. E daí, as coisas agora não fazem muito sentido, mas a gente vai ligando na época não fazia muito sentido, mas hoje a gente liga os pontos e a gente vê que tudo é consequência de atos, né? Então, exatamente quando eu comprei esse curso da Rocket City, isso foi na Go Week 4, isso foi lá por novembro de 2018. Nesse mesmo período, eu descobri uma competição chamava Campus Mobile, uma competição que é realizada todo ano pelo Instituto Claro, juntamente com a USP.
E, basicamente, essa competição seleciona os melhores aplicativos em determinadas áreas. Na época que eu participei, eram 4 áreas. Era Smart City, Smart Farms, Educação e Diversidade. E daí eu conversei, achei interessante, né? Na verdade, o que eu mais me interessei foi a premiação. Na premiação estava dizendo que as equipes ganhadoras em cada categoria ganhariam uma viagem para o Vale do Silício. E aí eu falei, cara, eu não tenho nada a perder, né? Eu já arrisquei o que eu tinha para arriscar lá no aplicativo que eu fiz sem saber, então essa competição aí eu vou meter a cara. E eu mandei mensagem para um monte de gente, um monte de amigos, falei, olha, tem essa competição aqui, se tu tiver alguma ideia, fala comigo, a gente monta uma equipe e tal, porque não necessariamente para você ter uma ideia você precisa saber programar. Então eu saí procurando ideia, a programação a gente resolvia depois. Legal, Então cara. fui atrás de vários amigos e aí eu mandei mensagem para um amigo meu que mora no Maranhão, que é o Vitor. A gente se conheceu, ele já veio algumas vezes no Amapá, mas a gente fazia parte de um grupo de jovens em comum, então a gente já se conhecia, há alguns anos, né? Eu já tinha ido ao Maranhão também, e daí eu falei, Vitor, tá rolando essa competição. O Vitor, detalhe, o Vitor, ele não é da área de tecnologia, o Vitor, ele é advogado. Na época ele era acadêmico de Direito. Ou já tinha se formado? Não, na época ele já tinha se formado. Ele tinha feito o TCC dele em Direitos Humanos. Ele ficou bastante interessado na área de diversidade. E foi aí que o Vitor começou a esboçar uma ideia de um aplicativo para o público feminino. Falou, cara, eu tenho uma amiga que super entende desse assunto, e eu acho que ela consegue ajudar muito a gente. Foi aí que ele me apresentou a Brenda. E a Brenda também era acadêmica de Direito na época. E eles dois de Direito, eu da área de computação, na área de TI. E daí eu conheci a Brenda, a gente formulou ali uma ideia do que seria um aplicativo, né, para o público feminino, que teria ali postagens, tirando dúvidas, apoio psicológico, coisas do tipo, diretamente ligado ao público feminino. Daí a gente enviou essa ideia para Campus Mobile. A gente viu ali no último dia possível, foi bem tudo em cima da hora, mas a gente conseguiu. E daí, um tempo depois, eu lembro que, acho que cerca de 15 ou 20 dias depois, saiu o resultado da primeira fase, que a gente tinha sido classificado. E daí primeiro eu fiquei muito surpreso, porque eu não tinha ideia de que a nossa ideia ia passar, ia ser aprovada. E daí começou a loucura e a preparação para a segunda etapa dessa competição. A primeira etapa, a gente recebeu o resultado dessa primeira etapa em dezembro. E daí a segunda etapa aconteceria em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, e era presencial lá na USP. Daí foi uma correria, porque a gente, na segunda fase, teria que apresentar nessa área de startup, a gente chama de pitch, né? Essa apresentação que a gente tem que defender uma ideia. Daí a gente tinha que fazer um pitch ali na semana presencial, que seria na primeira semana de fevereiro. E a gente basicamente tinha uma ideia e nada mais. Tudo ali documentado num papel, mas não tinha nada. Daí a gente começou a correria. E, por coincidência, foi justamente nessa época que eu comprei o Bootcamp. Então, parece que foi uma aliança, assim, perfeita. Veio no momento certíssimo, sim, né, cara? Certíssimo. Foi uma aliança, assim, perfeita. Acabou que o pessoal da imprensa daqui soube que meu nome estava lá entre os classificados e tal, e acabei dando uma entrevista pro G1 na época. Eu, Vitor e Brenda por videoconferência e eu presencialmente. A gente teve uma entrevista com um repórter do G1. Acho que foi aí o ponto de partida do boom, assim, que a gente não tinha noção de que a nossa ideia era tão boa, até que surgiu essa entrevista e a repercussão pública foi enorme. Nessa entrevista a gente apresentou um pouco mais da nossa proposta de aplicativo, que basicamente era facilitar ao público feminino a escolha de locais seguros para diversão. A ideia que a gente formulou ali, porque assim, nesse meio tempo, no final de dezembro, que a gente recebeu a notícia da aprovação,
o início de fevereiro, a gente teve uma mentoria. A gente teve mentoria do pessoal da Campus Tombaio, professores da USP, que nos ajudaram, foram nos instruindo ali, porque apesar da ideia ser muito boa, que a gente tinha submetido, ela era abrangia muitas coisas, e a gente não ia conseguir entregar tudo aquilo que a gente tinha proposto em um mês. A gente não ia conseguir entregar algo minimamente viável, né, nesse um mês. Daí a gente foi aperfeiçoando essa ideia, e aí a galera de startup chama isso de pivotar, né? A gente acabou pivotando essa ideia, e daí surgiu, tanto que nem tinha esse nome, o aplicativo, a gente foi pivotando, mudando a ideia, a proposta de valor, e aí o aplicativo começou a se chamar Safe Girl. O aplicativo, no início, a gente colocou o nome de Empoderap, que era um aplicativo para empoderar as mulheres e tudo mais. Eu gostei também, cara. Eu achei legal também. Empoderap é legal. A gente só desistiu de Empoderap porque já existe um aplicativo chamado Empoderap. Certo, não é brasileiro, se eu não me engano, ele é da Argentina. Então, a gente foi fazer uma busca por nomes e tal. A gente submeteu o projeto como Empoderap. Mas aí a gente mudou no meio do caminho justamente porque já existia um aplicativo. Então, não fazia muito sentido a gente e assim, fazer... Até afunilando bem a ideia, faz mais sentido também o Safe Girl, não é? Porque lugares seguros para as meninas, né? Então, sim, exatamente. Faz sentido. A ideia mudou e aí o nome teve que mudar junto também. Teve que mudar junto, Isso. A gente deu essa entrevista pro G1, repercutiu muito aqui no meu estado. A gente já passou em um mês, então assim, eu comprei o bootcamp lá no final de novembro e as aulas iam sendo liberadas pouco a pouco, né? Então a gente tinha ali o primeiro módulo, o segundo módulo, e eu só fiz o que eu precisava aprender. Eu tinha pouquíssimo tempo e eu não sabia nada da stack ainda, né? Então eu tinha um mês para fazer. Eu já tinha já tinha programado ali para mobile, mas não dessa forma. E já tinha programado uma API, mas em PHP, não JavaScript. Em um mês, eu fiz as aulas só de React Native e fiz as aulas só de Adonis. Na época, no Bootcamp tinha Adonis, e foi com isso que eu fiz o back-end do Safe Girl. O Adonis é incrível porque ele justamente permite a gente ter uma velocidade de programação para coisas simples. Então, foi bem legal. Então, daí em um mês eu consegui fazer esse back e essa parte do mobile para apresentar lá em fevereiro. Aí você aprendeu, vou pegar o Adonis, porque é muito mais rápido, né, de fazer as coisas, vou pegar o mobile e pau na máquina. E nessa hora, vocês estavam sendo assessorados pela USP, mas ainda não tinha chegado na etapa final, né, de apresentar o aplicativo. E aí, mas ele chegou pronto? Vai, continua. Isso. O aplicativo, como era só eu, a maioria das outras equipes tinham mais de uma pessoa da área de TI. Na verdade, a maioria dos participantes era da área de TI. A nossa equipe era uma das únicas que era multidisciplinar, não só multidisciplinar, como era também de estados diferentes, né? Acho que, se eu não me engano, foi a única equipe que os membros não eram do mesmo estado. Foi a nossa equipe. Eu do norte e a Brenda e o Vitor do nordeste. Então, desde o início... Cara, vocês são um diferencial desde sempre, né? Já são um diferencial, né? Desde o início já teve um impacto ali por ser diferente da maioria dos outros grupos. Não, e eu quero até destacar uma coisa, Matheus, que é legal, que geralmente o pessoal que vai querer fazer hackathons também não tem essa noção de que às vezes você não precisa ser o mestre em desenvolvimento para fazer um hackathon. Você pode ter boas ideias, você pode ser um cara organizado para organizar o caminho, você pode ser o cara que consegue apresentar bem, falar bem. Quer dizer, então dentro de um hackathon, que isso daí, mais ou menos essa ideia aí, né, de você ter uma ideia, fazer um app e tal, você não precisa de fato ser um desenvolvedor, né? Então acho muito legal isso também. O time multidisciplinar é justamente o que foi lá pro final, né? Que legal, cara. Sim. Acredito que isso acho que foi extremamente importante, essa multidisciplinaridade para a nossa equipe, para a gente conseguir construir o aplicativo como ele é hoje. Talvez se a gente não tivesse essas características, o aplicativo talvez não teria tanto impacto. E daí, né, a gente foi para a semana presencial, a gente chegou lá com o aplicativo meio que
não estava pronto, mas a gente tinha um MVP, tinha um mínimo produto viável para apresentar, tinha uma interface, o aplicativo ele renderizava o Google Maps ali com os locais, ele já pegava da API do Google Maps os locais próximos, ele já aplicava a avaliação que a gente, a partir dos parâmetros que a gente tinha feito, tinha algo para apresentar. A gente conseguia mostrar um design, a gente chegou com uma logo. Essa logo aqui, ó, que vocês estão vendo, que é a logo do Safe Girl, essa logo aqui ela foi mudada um dia antes de ser apresentada. A logo não era essa aqui. Foi uma correria semana presencial, porque assim, uma coisa é a gente imaginar e planejar uma ideia, um aplicativo, e outra coisa é a gente ter contato diretamente com mentores e pessoas da área, realmente, que conhecem e podem tem mais experiência, podem nos ajudar. Daí chegou lá, a gente teve a gente chegou muito confiante, porque a gente já tinha dado a entrevista pro G1 e a repercussão já tinha sido muito boa. O público já tinha se interessado, principalmente o público feminino, já tinha se interessado pela ideia. Então a gente já tinha um ponto positivo, que é a parte da validação. A nossa ideia já estava bem validada, porque tinha uma necessidade dentro da sociedade. Porém, quando a gente chegou lá, a gente teve um baque muito grande, porque as pessoas acabaram apontando alguns erros que a gente estava cometendo que a gente não tinha percebido. E um dos erros era a nossa logo, que a gente usava um símbolo que não necessariamente era um símbolo da luta feminina, então a gente acabou retirando e colocou esse daqui, que é o símbolo de... Como que chama isso aqui? É o megafone, né? Megafone, isso. Megafone. E um pinzinho de local, né? Isso. Pin de local e megafone para dar voz a essas mulheres. Então, através das avaliações, a gente vai dar voz a essas mulheres e permitir que elas possam frequentar lugares que elas sabem que não vão ser assediadas, nem vão sofrer nenhum tipo de violência de gênero. Massa. E daí, essa semana foi incrível. A gente aprendeu muito, muito, muito mesmo. Primeiro porque a gente estava na melhor universidade da América Latina, que é a USP. Eu nunca imaginei chegar ali. E segundo porque a gente teve apoio de muitos mentores e muitas pessoas do mercado e pessoas também da universidade puderam nos ajudar a aperfeiçoar nossa ideia. Daí chegou o dia da apresentação. A gente estava muito nervoso. A Brenda, na verdade, desde o início, ela sempre tomou a frente do projeto, como CEO, né? Até porque o aplicativo é para mulheres, então ela entende mais do que eu e o Vitor de qualquer coisa da nossa proposta, né? Do assunto. A gente foi aprovado. Assim, a segunda etapa, são 3 etapas, né? A segunda etapa são 3 ideias de cada categoria que são selecionadas. E daí a gente foi selecionado na categoria diversidade. A gente ficou muito feliz, a gente ficou realmente surpreso, mas a sensação foi muito boa. Sim. Em nenhum momento a gente pensou que ia ganhar. Desde o início a gente não pensava nem que ia ser selecionado. Então... e aí eu vou até pontuar uma coisa que você falou. Na hora que você ia começar a falar essa história, você falou assim, você vê que pequenas coisas que a gente faz dá uma repercussão que a gente não imagina. Cara, sensacional. Vocês começaram uma pequena ideia, achando que, poxa, é uma ideia, né? Mas, igual você falou, já enfrentei coisas piores. Isso não tem nada a perder, vou arriscar isso daí. Sim, olha só, cara, onde vocês estão já? E aí? Ficamos entre os 3 melhores, a gente teve uma premiação em dinheiro, 2.000 e poucos reais, se eu não me engano, que foi para auxiliar a gente a justamente ir para São Paulo, porque eles nos ofereceram só hospedagem durante a semana presencial em São Paulo, mas essa parte de passagem a gente teve que arcar. Então a premiação já pôde cobrir isso. E assim, quando eu voltei para o Amapá, com certeza mudou tudo na minha vida. Exatamente, mudou tudo, porque uma experiência nova, a gente teve... Imagina, eu já tinha viajado outras vezes, mas eu nunca tinha ido a São Paulo, e o mercado de tecnologia em São Paulo é algo totalmente diferente, acho que do resto do Brasil. Acho que se um dia vocês puderem conhecer, acho que vale a pena. E aí o baque foi enorme. Eu voltei para cá extremamente animado e extremamente instigado a programar e conseguir fazer o Safe Girl ser viável e vencer a competição e melhorar.
E, cara, E e assim, daí- eu me identifico também com isso que você tá falando, porque assim, olha, a nossa vida como dev, toda vez que a gente se atreve, quando a gente é atrevido, corajoso, a fazer alguma coisa, isso sempre volta com a gente mudado em alguma coisa. Exemplo, quando, Sim. então, eu tenho essa oportunidade de participar do Rocket City, e os desafios que os rapazes vão mandando pra mim, Diego, Robson, eles vão mandando desafio e eu vou topando. Não quer dizer que eu não tenho medo, eu tenho medo também, eu não sei o que vai acontecer, o desconhecido sempre Sim. traz um certo medo. Mas, cara, depois que a gente passa por essa trajetória, a cabeça simplesmente ela se expande, você entende Sim. que você pode fazer algumas coisas. Então, cara, o que eu espero muito de quem tá ouvindo é que tenham essas oportunidades. E essas oportunidades, elas não acontecem do nada, a gente acaba criando Sim. elas a partir do momento que a gente toma coragem e atitude de fazer alguma ação. A gente tem que fazer alguma ação, ainda que seja pequena. Isso vai fazer Sim. alguma transformação, né? Concordo, totalmente. Nossa, cara. Eu tenho uma filosofia que nessas experiências que eu fui tendo com o tempo, eu acabei percebendo que a tecnologia, ela nunca é uma finalidade, ela é sempre um meio da gente conseguir algo. A Perfeito. gente tem sempre que usar a tecnologia não só para ter um programa com um software com a melhor arquitetura, com a melhor Sim. linguagem. O mas próximo Facebook, só faço se for o próximo Facebook, não é isso, né? Não, no final das contas, o que importa é como você está impactando a vida das pessoas. Eu acho que é isso. Se Perfeito, tu conseguir cara. impactar a vida das pessoas, não importa qual a linguagem. A Cara, galera não- mano, até arrepiei aqui com o que você falou. Juro, as porque pessoas assim, não se cara, importam com isso. sim, isso faz tanto sentido, porque eu já fui, pelo menos, eu não sei você, mas eu já fui o cara do que eu tenho que fazer um aplicativo que vai chegar e arrasar tudo e cara, hoje, nossa, o quanto eu sou feliz de estar impactando a vida de pessoas, cara. O quanto que isso, Sim, sim. com certeza, te trouxe felicidades, um aplicativo desse, Sim. né? Que, Sim, sim. tá, beleza. Poxa, eu tô fazendo um aplicativo sem nada, mas, cara, de repente você vem todo transformado. Você fala, cara, olha só, peraí, essa ideia realmente vai causar uma transformação na vida das pessoas? Uau, Sim. olha onde a gente tá chegando, né? Caramba, muito bom você falar isso daí, Exatamente. cara. Muito bom você falar isso daí, faz todo sentido. Isso paga qualquer necessidade que a gente tem de aprender tecnologia nova ou algo do tipo. Só de saber que a gente está impactando, para mim, assim, foi uma experiência incrível. Daí, continuando, a gente teve mais um tempo, né, para a terceira etapa, Uhum. que a terceira etapa não era mais presencial, era por videoconferência, que selecionariam ali o vencedor de cada categoria. E daí a gente foi aperfeiçoando o Safe Girl, a gente foi recebendo mentoria também nesse período. A gente apresentou a terceira etapa lá em abril, acho que foi março, abril de 2019, se não me engano. E daí a gente foi aperfeiçoando, a gente lançou uma versão beta para teste, e daí o pessoal da comunicação da Claro falou, olha, a gente vai mandar a sugestão de pauta aqui do Safe Girl para alguns sites de notícia, e se eles gostarem da pauta, eles vão lançar lá no site. Caramba, olha só, cara. Só avisando vocês. E pra gente foi... Quando a Tá gente bom, né? recebeu... a gente recebeu essa notícia, a gente falou, ok, né? Tudo bem. Uhum. Imagina criando nenhum tipo de expectativa. E daí eu acordo, assim, num dia qualquer ali de março, abril, e o meu WhatsApp tá cheio, o meu Instagram tá cheio. Cara, o Safe Girl tá no Canal Tech, o Safe Girl tá no Tecmundo. Cara, como assim, velho? Como assim? A gente ficou assim, extremamente surpreso, a gente não tinha nem ideia de que essa pauta, que eles se interessariam por essa pauta, né? Sim. Mas foi outro bairro que a gente teve, porque se a gente for ver, se qualquer pessoa entrar lá em safegirl.com.br, já fazendo essa propaganda aí, lá tem uma lista de onde a gente apareceu, né, na mídia. Lá tem Canaltech, Tecmundo e G1 e outros sites, e isso é um baque que a gente sente, porque, poxa, eu nunca imaginaria que um aplicativo, o meu nome estaria sendo vinculado ao Canaltech, e eu assisto Canaltech há muito tempo, Tecmundo e coisas do tipo, então a gente sente, né, o impacto disso, e como a gente estava conversando agora há pouco, não foi uma linguagem de programação que me levou até lá, foi exatamente porque eu impactei a vida de alguém. Que você impactou a vida. Cara, e assim, a gente às vezes esquece dessa demanda que o mercado tem, essa necessidade que o mercado tem,
de ter aplicações que resolvam alguma coisa. E isso eu lembro agora, só nessa conversa que a gente vem lembrando algumas coisas do passado. Eu lembro que meus professores, lá atrás, 2008, na faculdade, eles falavam, vocês têm que pensar coisas que vão resolver problemas das pessoas. É isso que vocês têm que fazer. O aplicativo tem que vir para resolver problemas. Então, ele é um aplicativo porque ele aplica alguma coisa, ele faz uma aplicação de alguma coisa. Então, nossa, faz todo sentido. E às vezes a gente esquece, às vezes eu já percebi na sua história e percebo na história de geral, assim, tá? Que o foco não é a gente ser famoso, a gente ter o aplicativo que vai gerar milhões. Geralmente, os caras que têm aplicativos que geraram milhões, eles estavam focados em resolver algum problema. Eles começaram alguma coisa por causa de algum problema. Que nada impede você que está ouvindo, que está assistindo, de pensar em alguma coisa para sua região, para sua localidade, para o seu círculo social, para os seus amigos, parentes, eu não sei. Mas nada te impede de pensar alguma coisa que vai resolver um problema real das pessoas e quem sabe o resultado seja esse. Porque o grande lance aqui não é você fazer focado nesse resultado, é você fazer focado em transformação. E de repente o resultado é esse. Poxa, tá saindo em notícia, tá sendo famoso, o nome tá atrelado a isso. Uau! Extremamente gratificante. E daí, nesse meio tempo, né, a gente teve a apresentação da terceira etapa. A gente apresentou, né, assim, um pitch basicamente, um pitch é uma venda. Tu tem que vender a tua ideia, o teu produto ali em 10 minutos. Então, em 10 minutos eu não vou falar que o meu aplicativo foi feito com React, ou com React Native, feito com Adonis. Não. Os investidores querem saber se a tua ideia faz sentido, se vai ter público-alvo, se vai ter aceitação e tudo mais. Então, assim, em 10 minutos, a gente conseguiu mostrar ali a aplicação funcionando. A gente não fala só da aplicação, né? Como é um pitch, a gente tem que falar um pouco mais voltado pro negócio. Mas aí foi e me permite te cortar só um pouquinho. Cara, porque veio muito forte isso. Nossa, cara, essa sua frase. De que não dá tempo de você falar de tecnologia. Olha só, se a gente começar a pensar nisso, por que a gente fica discutindo tecnologia? Não faz sentido. Se você pensasse que o que você tem que fazer é um pitch de 10 minutos, você vai pensar na sua ideia e como você vai apresentar essa ideia. Uau! Deixa a tecnologia um pouco de lado, ela vai vir para te suprir depois, para te ajudar depois. Sim. Mas enquanto você tá tendo uma ideia ou vendendo a sua ideia, pouco importa as tecnologias, né? Pouco importam. O que importa é como você tá apresentando. Cara, sensacional, vai. Exatamente. Como eu tava dizendo, essa foi a pior apresentação, porque não porque a apresentação ficou ruim, mas porque a gente, quando acabou a apresentação, a gente olhou um pro outro e falou, não, a gente não vai ganhar isso, cara. Não, mas vem cá, quem apresentava? Vocês três juntos? Como era 10 minutos e era só a Brenda. Não dava tempo de mais de uma pessoa falar. É uma coisa muito rápida. E a Brenda era a que conhecia mais a ideia. Como ela era mulher, ela é mulher, então ela... Perfeito, tem a voz ideal no local certo. Isso, conhece o que acontece com as mulheres, ela tem a vivência. Conhecimento empírico, né? Sim. Conhecimento empírico da causa, e então ela é a melhor pessoa para expressar o que o CPO e o que o CPO vem solucionar. E daí, como eu estava dizendo, acabou a apresentação, a gente falou, não, não tem como a gente ganhar. Tá? A gente ficou... Não, porque a gente recebeu umas críticas bem duras, assim, da banca, que logo depois da apresentação teve uma banca e tal, e aí a gente ficou... Puxa, a gente não vai ganhar isso, cara. Não tem como. A gente ficou, assim, o dia inteiro ansiosíssimo. O ataque de ansiedade. Sim, muito ansioso. E assim, não. E a gente já falava assim um pro outro, não, mas olha onde a gente chegou, o que importante a gente tá aqui. Já estavam conformados. Já valeu a pena e tudo mais. A nossa vida já foi impactada de alguma forma e a gente já conseguiu levar esse assunto, né? Trazer esse assunto à tona. Dificilmente a gente vê, na época, dificilmente a gente via na mídia falando assim, empresas como a Claro falando de locais seguros para mulheres, violência de gênero, coisas do tipo. Então a gente já estava feliz em trazer o assunto à tona. Mas aí no final do dia, isso a gente apresentou pela manhã, no final do dia a gente recebeu o contato do Alexandre. O Alexandre foi o nosso mentor, ele trabalha no laboratório lá da USP. Ele é o coordenador da Campus Mobile. Daí a gente recebeu uma mensagem lá do Alexandre no Slack. Entrem agora no Google Meet, precisamos falar com vocês. Aí a gente já ficou desesperado, né? Não, agora ele vem falar que a gente... Valeu, pessoal, pela ideia, mas vocês não passaram e tal. E aí a gente entrou lá
gente entrou lá e ele estava junto com o diretor do Instituto Claro. Falou pra gente que nossa ideia tinha sido aprovada, que a gente... Aprovada não, tinha sido a vencedora da categoria de diversidade da Canção Mobile de 2019. Então, na hora, foi um choque tremendo e foi... Isso, eles fizeram uma live no Facebook pra filmar a nossa reação na hora, então... Foi bem louco, mas a gente ficou muito, 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 muito feliz e... Tem essa live ainda em algum lugar? Tem essa reação? Acho que tem. Cara, vou ter que procurar depois. No Facebook do Instituto Claro. Provavelmente deve ter lá. Que incrível, cara. Foi extremamente gratificante. Fez valer a pena cada segundo que a gente gastou desenvolvendo essa ideia e trazendo o assunto à tona e ouvindo as mulheres, porque muito além de construir o melhor aplicativo, a gente também tem que entender o nosso público-alvo, então é importante que a gente escute as pessoas que sofrem do problema, caso o seu aplicativo queira solucionar algum problema, né? E é igual você falou, você colhe feedback. O grande lance é você colher feedback, porque são as pessoas que vão usar seu aplicativo, não é você com as suas tecnologias e suas capacidades que farão o aplicativo ser incrível. O que faz o aplicativo ser incrível é a ideia certa, o momento certo, as pessoas consumindo isso, dando feedback e você melhorando isso depois. Isso vai, né, como espiral, né, vai sempre melhorando, Incrível, isso. Cara, incrível, incrível, incrível. E daí... Primeira coisa que eu pensei, cara, eu vou pro Vale do Silício, velho, como assim? Esse era o grande prêmio, esse é o grande prêmio, o maior de todos. A premiação... Porque tinha os 2 mil. Tem uma a primeira, na segunda fase, ganhou 2 mil e pouco, e nessa fase, o vencedor ganhava 7 mil reais, se não me engano. Era um prêmio já bem maior. Certo. Mas, pra mim, o grande impacto ali não era nem o dinheiro, acho que era a viagem. Porque, como eu sou da área de tecnologia, o Vale do Silício significa muito, né? É uma Disney dos devs, né, cara? Exatamente. E demorou um pouco pra cair a ficha de que eu ia pro Vale do Silício, que a gente ia pro Vale do Silício, ia conhecer as empresas, ia poder falar também sobre o CFO no Vale do Silício. Isso Caramba! Então a ideia de ir pra lá não é fazer um turismo. A visita ao Vale do Silício também turismo para conhecer as empresas de tecnologia, mas também a gente participou de rodadas de pitch que tinham lá em inglês. Então, cara, que sensacional, foi um negócio louco. Foi bem louco. Isso foi em abril, maio, tá? Nesse meio tempo, falando um pouco mais para seguir essa ordem cronológica, nesse meio tempo eu acabei saindo daquele estágio que eu tava fazendo, acabei conseguindo meu primeiro emprego, justamente por ter aparecido no G1 e tal, acabei ganhando visibilidade, consegui meu primeiro emprego aqui na área de desenvolvimento, trabalhando diretamente, o que é mais legal, trabalhando diretamente com a stack da Rocket City, React e React Native. Então eu já entrei nesse meu primeiro emprego com a stack, porque tem muita gente que compra o bootcamp e aí consegue emprego, mas não necessariamente é com a stack da Rocket City, né? Sim. Então, para mim foi extremamente legal isso, porque eu ia continuar aprendendo e estudando sobre uma stack que eu gostava. Daí a gente teve toda aquela burocracia, consegui visto e tudo mais. A nossa viagem foi para setembro. Em setembro, a gente foi para São Paulo, a gente ficou uns 2 dias em São Paulo antes de viajar, e aí a gente foi pro Vale do Silício. Primeiro tem um baque cultural, né? O baque de sair do Brasil e ir para outro país, principalmente os Estados Unidos. Na Califórnia ali também é um lugar bem diferente do Brasil, a cultura e tudo mais. E daí, nesses dias, a gente teve 2 dias ali para conhecer a cidade, conhecer os pontos turísticos, e a gente chegou numa quinta ou sexta-feira e teve até... chegamos na sexta, se não me engano. Então ficou sexta, sábado e domingo ali para conhecer a cidade, e a partir de segunda-feira a gente começava a programação oficial da viagem. E aí a gente visitou universidades da Califórnia, de São Francisco, no caso. A gente conheceu a UCSF, que é a Universidade de São Francisco. A gente conheceu Stanford. A gente visitou de universidade foram essas duas, de empresas. Aí de empresas o leque foi bem maior. A gente visitou... também a gente visitou a Embaixada do Brasil, lá em São Francisco. Foi bem legal, a gente conversou com o embaixador, e a gente pôde tirar dúvidas de como funciona, como uma startup pode ir para o Vale do Silício, quais são as oportunidades que ela tem, essa questão de visto, essa parte burocrática de imigração. Então foi bem legal essa visita à Embaixada em São Francisco.
A gente visitou o Twitter, a gente visitou o Facebook, a gente visitou o Google, a gente visitou a Cisco. A Cisco foi a empresa que mais me impactou. Porém, Cisco e Twitter. Porque assim, a gente imagina Cisco. A gente lembra do nosso professor lá de rede de computadores, falando de switch, sabe? E você não dá nem muita, né? A gente não dá muita... A gente não presta muita atenção na empresa, sabe? A gente sabe que é uma empresa bem antiga, uma empresa consolidada no mercado. E a gente pensa, não, a galera lá deve ser super formal e tal. E a gente conheceu a Mirac, né? Que é uma pequena empresa que foi comprada pela Cisco. Então é Cisco Mirac o nome. Mas eu tive um impacto muito grande na Cisco, porque a cultura de trabalho é muito, muito diferente da cultura de trabalho que a gente tem em empresas de tecnologias no Brasil. E eu não imaginava que a Cisco, que era uma empresa tão antiga, que é uma empresa consolidada no mercado, seguia também esse padrão, né? Padrão do Vale do Silício, de ser totalmente informal. E assim, foi uma visita bem, bem interessante, porque a gente já pensa a gente já sabe, né, que o Google, o Facebook e o Twitter já seguem ali um padrão informal e que já tem escritórios abertos, que não tem sala para todo mundo trabalhar junto, as mesas são uma do lado da outra e a cultura é totalmente diferente. Mas a Cisco foi um grande impacto para mim. A gente teve também o LinkedIn, no LinkedIn a gente visitou o LinkedIn, o prédio do LinkedIn em São Francisco, mas a gente teve lá um meetup sobre Custom Success, sucesso do cliente, bem interessante. Na época eu nem sabia o que era sucesso do cliente, foi bem legal. E a gente teve a oportunidade ali acho que o mais interessante disso tudo é o networking que tu consegue ter e tu consegue conversar com outras pessoas. A gente acabou encontrando brasileiros lá a gente encontrou brasileiro no Facebook, tinha um cara recém-contratado lá do Brasil, conversou com a gente. Que massa. Isso é bem inspirador, né? Pra gente. A gente conheceu brasileiro também no LinkedIn, mas no caso, nesse meetup, tinha um pessoal lá do Pi-Fi, se eu não me engano, que estava participando desse meetup brasileiro. Mas, de forma geral, sempre tu vai encontrar brasileiro nessas empresas. A gente encontrou também na Cisco, na Mirac, tinha um brasileiro também. Eles gostam bastante dos brasileiros. Eles falam que os brasileiros têm uma cultura de trabalho muito legal, que são bem animados e que... porque, assim, a galera lá é mais fechada, então o brasileiro meio que dá uma animada na turma. E, além disso, um ponto muito importante que eles falaram sobre os brasileiros é que a gente sempre arruma um jeito dos problemas, né? Aquele jeitinho brasileiro. A gente sabe fazer hacks naturalmente, né, cara? Naturalmente, todo brasileiro é hacker. Sim. Essa visita ao Vale do Silício foi extremamente importante pra gente e a gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer um pitch lá. Tava tendo um meetup sobre startups estrangeiras e a gente chegou lá e a gente tinha um brasileiro e esse brasileiro encostou a gente na parede e falou: olha, vocês vão fazer um pitch aqui. E a gente falou: não, a gente não preparou nada, nosso inglês não é fluente, a gente não sabe como explicar isso, a gente não preparou nenhum material. E aí o cara falou: não, vocês vieram até o Vale do Silício, vocês não vão sair daqui sem apresentar a ideia de vocês. E ele realmente balançou a gente, falou: eu quero vocês lá no palco. E foi bem instigante. E a gente tem que apresentar a nossa ideia em inglês, um inglês meio bagunçado. Mas enfim, foi... Mas é mais uma provocação, que te ensina, né, também um pouco mais da vida, né? Exatamente, serviu muito mais de aprendizado do que realmente conseguir algum investidor ou alguma coisa do tipo lá no Vale do Silício. O aprendizado foi bem grande. Perfeito. E daí... E aí, eu não sei se você já vai complementar essa parte, mas eu queria saber, então, assim que você, então, ganha essa experiência no Vale do Silício, uma baita de uma experiência, e aí, mais uma vez, tomara que as pessoas que estão ouvindo a gente alguma vez tenham experiência, não precisa ir pro Vale, mas qualquer outra empresa, desde começar como estagiário, igual você falou, cara, você começa como estagiário, você aprende muito, né, você tem o contato com os devs que já são muito mais avançados que a gente. Beleza. Outra grande experiência que eu sei que aconteceu na sua vida foi você palestrar ali no Rocket City Experience, lá em 2019, né? Essa experiência aí pra você foi boa também? Como que foi? Na verdade, eu tava... a gente participou, né, do
da Rocket City Experience, da primeira Rocket City Experience, e daí tinha os workshops, né? Daí Certo. eu tinha conhecido o Diego, conheci o Robson, na verdade não tinha, já tinha falado com o Diego, daí o Robson chegou pra mim e falou, olha, em algum momento ali, em algum dia do Rocket City Experience, a gente vai querer bater um papo com vocês, porque não era só eu que tava lá de alumni, né, tinham outros alunos, o pessoal do Rocket Friends aí que tá assistindo a gente. Abração. Abração, pessoal. E daí, a gente... Era um grupo ali que tinha sido convidado pela Rocket City, a gente já tinha feito parte de outros bootcamps. E daí, o Robson só me falou isso, e eu falei, beleza, Robson, tranquilo. E daí, a gente tava fazendo os workshops, né? Eu tava lá ia começar o workshop, não lembro, acho que foi no primeiro dia isso. E tava lá preparando minha máquina, do nada eu escuto o Diego lá no palco. Beleza, agora eu queria chamar um pessoal aqui que já fez o bootcamp para contar um pouco da experiência e tudo mais. Sobe aqui, Matheus Bezerra. Eu falei, meu Deus do céu, What? como assim? Muito bom. Do nada, sabe? Eu tava preparando minha máquina ali para fazer o workshop de Gatsby. Eu falei, não, como assim, Diego? O Robson me falou que iam me chamar, mas não sabia que era assim também, né? E pra gente, bom, eu tava de fora disso daí, pra mim, natural. Pra mim, eu achei que, tipo, caramba, o cara veio para... Foi combinado. Combinadíssimo. Mas foi legal, foi um bate-papo ali, o Sparda, o Maurício Brum também, que é outro cara bem legal, que é alumni. E daí eu tive que falar um pouco do Safe Girl lá na hora, um pouco da minha trajetória no Vale do Silício e tudo mais. Mas foi bem assim, de supetão. Sensacional. E assim, fora que, apesar do susto, a gente também adiciona experiências, né? Através de topar o desafio assim, tá ali pronto, né? Pra dar a cara a tapa, né? Sensacional. Coragem, Exatamente. né? Eu acho que o resumo disso é coragem, o que a gente tá falando. Sim, coragem. E Matheus, outra coisa, cara. Beleza, aí você então volta do Vale do Silício e tal, já falamos disso aqui. Mas e o Safe Girl? O que virou disso daí? O Safe Girl, a gente continuou a gente tinha lançado um teste beta, né? Atualmente esse teste beta a gente já tirou do ar. Primeiro, porque a gente, para continuar a ideia, a gente precisava de alguns retoques finais e a gente precisa também de algum investimento. Porque a nossa plataforma, ela precisa ter, para ela alcançar a proposta de valor dela, a gente precisa ter um número significativo de avaliações para que outras mulheres baixem e vejam as outras avaliações. E daí, nesse meio tempo, a gente foi aperfeiçoando, a gente foi procurando editais de aceleração e incubação de startups. E aí, nesse meio tempo, isso foi no final de 2019. A gente voltou de setembro, a gente voltou do Vale do Silício. Aí, em novembro, teve a Rocket City Experience, a gente teve ali de outubro até dezembro, mais ou menos, reformulando e buscando editais, até que a gente encontrou um edital de um programa chamado Centelha, que é um programa que tem no Brasil inteiro, do governo federal, que investe em startups de impacto social, que é justamente a categoria que a gente se encaixa. E, atualmente, o Safe Girl, a gente está participando de um edital desse, que a gente está recebendo mentoria, mais mentoria, e a gente está reformulando o nosso negócio, não só porque ele precisava ter uma pequena reformulação, mas também por conta da pandemia. Se antes, né, as pessoas saíam mais e avaliavam os locais, a gente vai ter que pensar, né, como vai ser o mundo também pós-pandemia. Então, como vai ser a nossa plataforma, como as pessoas vão interagir com os locais, se elas vão continuar indo a locais, ou se elas vão evitar ir a locais públicos ou locais com aglomeração e coisas do tipo. Então, a gente está usando esse tempo que a gente está em isolamento social para pensar em alternativas e como deixar a aplicação viável em tempos de pandemia, né? Sim. Ou pós-pandemia, né? Nessa nova era, pós-pandemia, né? Podemos dizer. Uma nova era. Com certeza, cara, a gente vai... Com certeza, todos nós vamos estar diferentes depois dessa pandemia, né? Fato. Então, cara, mas que bacana. Então, quer dizer, tá valendo ainda. O negócio não foi só para o momento, né? Tá em processo. Ele não tá no ar agora, justamente por isso. A gente tá fazendo esses ajustes e a gente tá recebendo alguns auxílios, muito mais
Agora, os auxílios que a gente está recebendo é muito mais da parte de negócios e muito menos da parte de validação de ideia, que a gente fez lá na Campus Mobile no início. É uma parte um pouco mais avançada de escalabilidade que a gente precisa ter para lançar uma aplicação assim. Mas estamos trabalhando nele ainda, estamos nesse edital, estamos buscando investimento e logo a gente já vai estar no ar. E se a gente conseguir, a gente atualmente está numa etapa, né, desse edital, mas se a gente conseguir, a gente vai conseguir, se a gente conseguir ficar entre as equipes selecionadas nesse edital, a gente vai ter uma boa quantia para investir na ideia. Que legal. E fazer ela funcionar. E Matheus, se eu entendi bem, então, essa sua ideia esse não é o seu full job, né? Esse não é o seu job do momento não. Full. Você tinha entrado, então, numa empresa que estava nessa stack do que a gente aprende na Rocket, e você ainda tá nessa empresa? Como que tá agora? Isso, eu entrei em março ali de 2019 nessa empresa. Na verdade, é um órgão público, porque assim, aqui no Amapá, eu acho que Amapá e Brasília são assim. Os cargos públicos pagam bem mais do que os privados na área de tecnologia. Então aqui os órgãos públicos pagam bem mais. Foi por isso que eu estava em um órgão público. Nesse caso também foi porque eu recebi o convite, não foi nada de questão política ou coisa do tipo. Eu recebi o convite, a proposta e tudo mais e entrei. Fiquei 1 ano nessa empresa, saí agora em março agora de 2020 e eu tô em outra empresa agora. Com certeza a visibilidade do Safe Girl, e teve outra coisa também que foi extremamente importante, não só por buscar uma posição melhor, um salário melhor, mas acho que a Rocket City Experience foi extremamente decisiva para isso, porque foi um bug muito grande para mim, ter ido a um evento como aquele, com mais de 1.000 desenvolvedores e gente extremamente qualificada, e eu falei, não posso ficar parado, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso buscar algo novo, um desafio novo, e foi aí então que eu comecei a dar uma olhada em vagas e coisas do tipo. Em janeiro, eu conheci essa empresa que eu estou trabalhando agora, conheci por um amigo que falou, olha, estão precisando de desenvolvedor aqui, de front-end, na época era para mobile, e eu dei teu nome e tal, bate papo com o pessoal de lá, e aí eu conheci o pessoal dessa empresa que eu tô hoje, que é a BeMind, no final de janeiro. Conversei um pouco lá com eles, eles trabalham, né, com a stack da Rocket City, JavaScript, né, React e React Native, a diferença é que eles também trabalham com um pouco de GraphQL e coisas do tipo, mas nada muito longe ali do que a gente já conhece de front-end. E aí eu fui conversando e acabei que eles ofereceram uma proposta muito boa e saí da empresa que eu tava, né? Entrei na BeMind como um front-end developer, que é onde eu tô até hoje. Isso foi lá no final de janeiro, e aí eu saí da outra empresa, que eu saí do órgão que eu tava trabalhando e entrei. E não só isso, eu consegui realizar um sonho que eu tinha, que era trabalhar remoto. Então, antes da pandemia, eu já estava remoto, porque, como eu disse, o impacto da Rocket City Experience foi muito grande, porque eu via a galera ganhando muito bem e trabalhando de casa. Eu falei, meu Deus, velho, isso é incrível, como eu consigo isso? Aí eu falei, não, eu preciso sair da minha zona de conforto. Porque antes eu acabava procurando só vagas aqui no meu estado, eu acabava não percebendo que o mundo é imenso e o Brasil é imenso. E tem vagas por todo o Brasil, e aí consegui algo que eu já tinha vontade há um bom tempo, que fez eu sair da minha zona de conforto, que era conseguir uma vaga remota, que é justamente como eu tô hoje. Perfeito. E essa empresa, ela é full remoto, então todo mundo, antes da pandemia, todo mundo já era remoto, então o impacto foi zero da pandemia, e tá sendo muito bom trabalhar lá. Graças a Deus, tá sendo muito bom trabalhar lá, e eu trabalho atualmente somente com front-end e mobile, com React Native. E assim, sou super feliz trabalhando em casa, desde fevereiro ali, ganhando muito bem, assim, pro meu padrão, né? Não, caramba, sensacional, porque, assim, mano. Essa questão de salário de dev é algo super estimado também, que tem muita gente que pensa que o dev ganha muito bem, mas não necessariamente o dev ganha bem.
tem muito dev que ganha mal, mas hoje eu estou muito feliz com a empresa onde eu trabalho, com a minha remuneração e com o SafeGrow. E a Rocket City com certeza faz parte de tudo isso que eu consegui chegar até agora. Então agradeço muito a vocês. Caramba, ô Matheus, primeiro, já vou te agradecendo, cara. A gente, infelizmente, tem que chegar ao fim, né? Já tá, tá maravilhoso o papo e tem, assim, a trajetória top, cara. Sua trajetória é top. As coisas que você deixa pra gente de... essas atribuições de coragem, sabe? De ir atrás mesmo, de entender o poder de estar rodeado de pessoas que te fazem ir pra cima também, né? Isso você ganha nessas suas experiências quando você vai em algum lugar diferente e volta simplesmente transformado por conhecer pessoas que, enfim, pessoas tão boas que você fala, cara, eu também vou ser puxado pra cima, né? Você tem como ir pra cima. Sim. Isso vai, com certeza, da sua atitude, da sua maneira de enxergar as coisas, né? Porque alguém poderia olhar e falar, puxa, talvez eu nunca vou conseguir ser isso. Você já olha e fala pro cara, não, é isso aqui, é disso daqui pra cima, né? A ideia do foguete, né? Foguete não tem ré, é daqui pra cima. Então você traz isso pra sua vida e consegue compartilhar com maestria pra gente. Cara, obrigado. A gente sempre gosta de deixar uma hashtag aqui, né? Antes da hashtag... eu queria saber se tem alguma consideração final, alguma coisa que você queria falar. Não, primeiro eu agradecer, Mike, pelo convite. Foi um prazer ficar conversando contigo aqui, ter esse bate-papo. Muito legal. E o pessoal da Rocket City, sou muito grato a vocês. A Rocket City, para mim, não foi só um curso, nunca vai ser só um curso que eu comprei e que eu aprendi lá React Native e Node ou coisas do tipo. A Rocket City, para mim, sempre vai ser uma fonte de aprendizado. Sempre eu estou aprendendo algo, não necessariamente sobre programação com vocês, então legal, muito legal e ter esse contato com você, com o Diego e com o Robson. O pessoal todo aí, não vou falar nomes. Que legal, cara. Sim. Pô, que bacana. Mas... Eu não, desculpa, eu não vou puxar sardinha, né, pra Rocket City, não é isso, mas eu também sinto isso, cara, desde que eu sou aluno, o valor que isso tem de verdade, pra mim, pelo menos, foi de comunidade, nossa, de mentalidade, toda vez que o Robson passava lá umas mentorias, e de outros valores que, cara, o curso em si não é só o técnico, né, é tudo que ele pôde trazer pra gente, eu compactuo do que você tá falando. Eu acho que, para finalizar, a única mensagem que eu quero deixar para todo mundo é que se arrisquem mais e tentem discutir menos sobre tecnologia e discutam mais sobre como solucionar os problemas do mundo real. Acho que isso que a gente vai... Só assim a gente vai conseguir ter um impacto no mundo. Cara, eu tenho uma hashtag pra esse final, mas eu quero ouvir qual que é a sua hashtag, porque a gente vai ter duas. A sua, baseado nisso que você falou agora, e a minha. Vamos lá, qual que é a sua? Meu Deus, eu não faço ideia. Tá, eu vou falar a minha, enquanto isso você vai pensando. Você falou uma coisa legal na sua frase aí, sobre... Ok, pensa na frase que você falou e pensa na hashtag. A minha hashtag será pequenas ações, grandes impactos. Pequenas ações, grandes impactos. Porque você percebeu pela história do Matheus que ele foi de pequenas ações em pequenas ações e coisas que talvez ele nem imaginaria pro futuro, mas essas pequenas ações trouxeram grandiosíssimos impactos. Então, pequenas ações, grandes impactos. Fala sua, Matheus, mas não tem problema. Se você não tiver alguma na cabeça, a gente foca só nessa e tá bom. Eu acho que a tua já tá bom. Muito bem. Faz sentido? Resume a sua história ou não? Faz sentido. Matheus, vou agradecer então, cara, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho imenso, pela sua história maravilhosa e você ter topado compartilhar com a gente aqui, tá? Ó, minha gratidão mesmo, enorme. Valeu, querido. E, pessoal, acompanhem, então, a série Alumni. Periodicamente, a gente vai estar trazendo, então, outros alumnis aqui pra gente poder conhecer um pouco mais. E descubro que alumni já é no plural, então, às vezes, eu falo outros alumnis, mas não. Outros alumni aqui pra trazer essas histórias pra gente, que são fantásticas e eu tenho certeza que também está fazendo sentido pra você. Deixe, então, seu comentário, faça sua hashtag aí, comente sua hashtag e diga pra mim, cara, o que você ouviu da história do Matheus que foi tão incrível pra sua vida que talvez já comece a fazer uma diferença a partir de hoje. Obrigado pelo seu carinho, um abração do Maicão e até a próxima. Tchau, tchau.